Glória a Deus, obrigada. Glória a Deus, aleluia. Só vou abrir aqui rapidamente a água, irmãos, desculpem, mas dá uma sede, né? Quando a gente vai começar a pregar a palavra. Deus seja louvado. Glorifico a Deus por estar aqui esta noite com vocês, amados, por fazer parte deste corpo, desta igreja, deste aprisco, deste rebanho, aleluia. Me senti um pouquinho baixinha perto da nossa amada pastora, mas Deus Deus seja louvado, aleluia. Queridos, neste momento eu peço a Deus que me dê graça para que eu possa transmitir a vocês o que Deus falou comigo nestes dias, durante esta semana. E Deus falou muito comigo através de uma passagem bíblica que está no Velho Testamento, no livro de 2 Reis. E eu senti que esta palavra, ela é uma palavra que ela vem num momento muito oportuno, que ela vem no momento em que nós realmente precisamos entender quem realmente nós somos, como corpo, como filhos de Deus. E é o que eu peço a Deus, mais uma vez repito, graça para conseguir transmitir tudo que o Senhor colocou no meu coração. Amém, amados? Sei que o meu maridão lá atrás está orando por mim também. Glória a Deus pela tua vida. Fica aí firme orando mesmo, hein? Em nome de Jesus. Mas o Senhor é bom. E eu vou pedir que abram comigo em 2 Reis, capítulo 19, irmãos. Em nome de Jesus, 2 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 8. São alguns versículos. Peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, mas é necessário lê-los para que possamos entender o que estava acontecendo naquele tempo, né, no reino de Judá, na cidade de Jerusalém. Então, aqui nós temos no capítulo 19 de 2 Reis, a partir do versículo 8, esta passagem bíblica. Então o general assírio foi procurar seu rei em Líbina, porque recebeu o aviso de que o rei tinha saído de Laques. Logo depois, o rei recebeu notícia de que Tiraca, rei da Etiópia, vinha atacá-lo. Antes de sair para enfrentar o ataque, ele mandou este recado ao rei Ezequias. Prestem atenção, amados. Tá. Vem do Senhor, vem do trono de Deus. Creiam, amados. Obrigada, irmão. Imagina, glória a Deus pela vida de vocês. Deus seja louvado. E eu achei incrível, porque ele faz esse convite, ele envia mensageiros. As tribos do norte eram 10 tribos, e ele chama essas tribos para se juntarem a eles na restauração ao Deus vivo, ao Deus de Israel, porque todas aquelas tribos estavam completamente, assim, digamos, adorando a outros deuses, estavam contaminadas pela idolatria, e ele tenta restaurar essa adoração ao Deus vivo. Mas os mensageiros do rei Ezequias recebem deboche da parte, né, dos habitantes das 10 tribos do norte. Eles fazem pouco caso, eles riem desses mensageiros, e pouquíssimos, é um mínimo que realmente entende o que o rei Ezequias quer fazer, e vai até Jerusalém também para celebrar a Páscoa. O que acontece então, amados? O rei vem do Senhor, vem do trono de Deus. Creiam, amados. Obrigada, irmão. Imagina, glória a Deus pela vida de vocês. Deus seja louvado. E eu achei incrível, porque ele faz esse convite, ele envia mensageiros. As tribos do norte eram 10 tribos, e ele
chama essas tribos para se juntarem a eles na restauração ao Deus vivo, ao Deus de Israel, porque todas aquelas tribos estavam completamente, assim, digamos, adorando a outros deuses, estavam contaminadas pela idolatria, e ele tenta restaurar essa adoração ao Deus vivo. Mas os mensageiros do rei Ezequias recebem deboche da parte, né, dos habitantes das 10 tribos do norte. Eles fazem pouco caso, eles riem desses mensageiros, e pouquíssimos, é um mínimo que realmente entende o que o rei Ezequias quer fazer, e vai até Jerusalém também para celebrar a Páscoa. O que acontece então, amados? O rei da Síria, ele vai e luta contra as 10 tribos do norte. E ele as destrói, ele arrasa com aquelas 10 tribos. Ele acaba com aquelas 10 tribos, porque aquelas 10 tribos se recusaram a adorar o Deus vivo. Riram do rei Ezequias quando ele os convidou a retornarem à adoração verdadeira e legítima. Então o rei da Síria, Senaqueribe, ele começa a devastar, e aquelas 10 tribos do norte desaparecem, ficam completamente destruídas. E depois ele se volta contra o rei Ezequias e vai até Jerusalém, como eu disse, a capital de Judá, e cerca aquela cidade e faz um cerco ao redor da cidade de Jerusalém. E esse cerco, amados, dura 1 ano completo. 1 ano, esse rei da Síria cerca a cidade de Jerusalém. E eu acredito, amados, que Deus tem um poder, e vocês também acreditam, estou certa disso, e Ele que tem tanto poder que Ele poderia ter destruído aquele cerco que durou 1 ano em poucos dias, talvez até em poucas horas. Poderia tê-lo destruído completamente, mas ele não faz isso. Ele deixa que o rei da Síria, Senaqueribe, cerque aquela cidade e fique por 1 ano inteiro ali, amedrontando, assustando o povo de Jerusalém. E eu acredito, amados, que foi um tempo que Deus deu, um tempo a mais, para que aquele povo de Jerusalém se unisse ainda mais do que haviam se unido, buscassem ainda mais a face de Deus do que já haviam buscado, tivessem seus corações mais inclinados para a vontade de Deus, para orar a Deus, para clamar a Deus do que já haviam feito. Eu acredito nisso. Eu creio que Deus deu um tempo durante aquele cerco de 1 ano, para que as coisas se ajustassem, para que tudo se completasse. E depois disso, o que acontece? Aí a situação piora um pouquinho mais. O rei Senaqueribe envia uma carta para o rei Ezequias. A carta que eu acabei de ler para vocês. E como um cão, ele começa a ladrar contra o rei Ezequias, dizendo: não creia no seu Deus. Não creia nele, porque você não vai conseguir se livrar da minha mão. Você não vai conseguir impedir que eu entre em Jerusalém, ataque, destrua vocês como fiz com as outras tribos do norte. É o que ele faz. E ele começa a fazer uma verdadeira guerra psicológica contra o rei Ezequias. E eu acho tão incrível, amados, que Satanás é tão sem imaginação, que ele usou naquele tempo e usa até hoje as mesmas estratégias. Ele cerca as nossas vidas, queridos. Ele cerca as nossas famílias, ele cerca as nossas finanças, a nossa saúde. Olha, gente, hoje a palavra vai ser tremenda, hein? Glória a Deus, porque com tanta situação, mas enfim, ele cerca tudo aquilo, e em nome de Jesus, assim como Senaqueribe
não conseguiu invadir aquela cidade, também não vai conseguir invadir as nossas vidas. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Mas o que é incrível é que eu estava até lendo, me veio à memória e fui buscar, até com a ajuda do meu marido, que na época da Segunda Guerra Mundial, os nazistas, os alemães nazistas, fizeram a mesma coisa contra os soldados aliados. Eles jogaram panfletos escritos em português para os pracinhas brasileiros que estavam ali lutando, né, ali na Itália, e dizendo a eles que aquela guerra não era deles, não pertencia a eles, debochando dos salários que os pracinhas brasileiros ganhavam já naquele tempo, hein? Vejam só, hein, irmãos, como a coisa não mudou muito, né? Rindo, debochando dos pracinhas, né, brasileiros, que eram assim que se chamavam os soldados brasileiros, e dizendo a eles: olha, o verdadeiro vilão são os Estados Unidos, não somos nós, vocês estão do lado errado e tal. Fez essa guerra psicológica. O eixo, que era composto pela Alemanha, Itália e Japão, fez essa guerra psicológica com os soldados aliados, para que eles desistissem, para que eles ficassem abatidos, para que o coração deles secasse no peito, realmente com a preocupação, com a angústia, com a ansiedade, para que eles deixassem de lutar, não tivessem força mental, nem força física para enfrentá-los. Então nós vemos que Satanás não mudou muito, ele continua fazendo a mesma coisa, fez isso com o rei Ezequias, fez isso durante a Segunda Guerra Mundial e faz isso até hoje conosco. Mas o que fez o rei Ezequias? Eu creio que o rei Ezequias percebeu a situação. E ao invés de se desesperar, ao invés do rei Ezequias dizer realmente não há mais o que ser feito, realmente já estamos há 1 ano aqui cercados, realmente é verdade, o que ele está dizendo é certo, as outras 10 tribos do norte foram destruídas, arrasadas, o que vai fazer conosco? Vai fazer a mesma coisa, se não pior. E o rei Ezequias poderia ter pensado tudo isso, poderia ter desistido, poderia ter pensado, vamos nos entregar, quem sabe assim o estrago é menor. Mas não foi isso que um homem de Deus como ele era fez. Não foi isso que um homem de Deus como o rei Ezequias era, que fez uma aliança com o Deus vivo, fez. Ele não teve essa atitude. O que ele faz? Ele pega aquela carta enviada por Senaqueribe e vai até o templo e vai diante do trono do Senhor e ele expõe aquela carta e ora a Deus, aleluia. Ele ora a Deus, porque ele se lembrou quem era o Deus verdadeiro ao qual ele servia. Porque ele não se deixou abater pela falácia de Satanás, pela falácia de Senaqueribe, aquele rei da Síria. Esse homem clama ao Senhor, ele clama a Deus, e em uma noite o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, destrói, enviando um único anjo, 185.000 soldados assírios. 185.000 soldados, porque esse homem de Deus, ao invés de deixar que o escudo da fé tivesse sido arrancado das mãos, ele impõe aquele escudo da fé diante do inimigo, e ele vai e ora a Deus e fala: Senhor, olha o que o inimigo está fazendo comigo, olha o que o inimigo está fazendo conosco. E Deus vai e opera, matando 185.000 soldados. Amados, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América lançam uma bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima, no Japão. E imediatamente, naquele momento, instantaneamente, 80.000 pessoas morrem, porque era uma bomba atômica que havia sido lançada contra a cidade de Hiroshima. Mas aqui está escrito que em uma noite,
mais do dobro dessa quantia foi destruída. Mais do dobro dessa quantia, muito mais que 80 mil soldados, 185 mil soldados foram destruídos pelo anjo do Senhor em uma única noite. Foi mais arrasador o anjo do Senhor do que a bomba atômica de Hiroshima. Amados, quando Deus coloca a sua mão, não há problema, não há cerco, não há situação que possa nos abalar, destruir, acabar conosco. E eu queria, amados, que vocês entendessem nesta noite que Deus está falando conosco de uma forma muito especial. Porque todos nós temos ouvido muitas notícias ruins. Quantos de vocês não têm ouvido notícias ruins acerca do Brasil, leis injustas, problemas iminentes que estão aí, de leis erradas tramitando no Senado, tramitando na Câmara dos Deputados? Quantos de vocês não têm sido bombardeados com más notícias, vendo situações difíceis na casa de vocês, na família de vocês, nas finanças, na saúde, como agora oramos? Quantos de nós não temos sido bombardeados continuamente pelo inimigo de nossas almas, como o rei Ezequias foi bombardeado pelo rei Senaqueribe? Quantos de nós já não pensamos em desistir? Quantos de nós já não nos sentimos totalmente desanimados? Queridos, nesta noite Deus está falando conosco. Ele está falando para a sua igreja, Ele está falando para o seu povo. Façam como o rei Ezequias. Vocês são filhos do Deus vivo. Vocês são soldados de Cristo. Vocês foram arregimentados. Vocês foram convocados para um exército celestial, um exército poderoso que pode derrotar o inimigo. Amados, chega. Deus está falando para vocês. Deus falou para mim: dá o teu basta. Para de ouvir Senaqueribe. Você já ouviu Senaqueribe por tempo demais. Chega. É tempo de você ouvir a minha voz. Não se abata mais. Não se abata mais com esse cerco contra a família. Não se abata mais com esse cerco contra as finanças. Deus, Ele é maior. Eu sou maior, diz o Senhor, porque aquele que prometeu é maior e mais poderoso do que o inimigo de nossas almas, que fica ladrando contra nós um monte de coisas que não são verdadeiras e nos abatem numa verdadeira guerra psicológica. Deus está falando com a sua igreja nessa noite: pare de ouvir aquilo que te abate. Para de ouvir aquilo que tenta destruir a tua vida, que te põe para baixo, que te deixa pessimista, que te enfraquece, que deixa a tua mente atordoada. Para de olhar para as circunstâncias, não importa. Se aconteceu com alguém, alguma situação, você tem que se lembrar quem você é. Você precisa lembrar das promessas de Deus, queridos. Das promessas de Deus para a sua igreja. Das promessas de Deus para a tua vida em particular. Para a vida de cada um de nós. Deus falou muito comigo através dessa passagem bíblica. Muito, muito. E eu comecei a entender que há solução para todas essas situações que nós estamos passando. Mas vai depender de nós. Vai depender da nossa atitude. Quem você quer ser? Você quer ser aquele soldado que se abate com essa guerra psicológica? Você quer ser aquele que lança fora a espada do Espírito, que é a palavra de Deus? Larga a espada do Espírito em qualquer lugar e diz: não tem mais jeito. Para que eu vou continuar lutando?
Você quer ser aquele que vai permitir que Satanás roube das tuas mãos o escudo da fé? E você fique vulnerável aos dardos do inimigo? É esse que você quer ser? Ou você quer ser como Ezequias, que fez uma aliança com Deus um dia, que decidiu tirar da tua vida toda a contaminação, toda a sujeira, tudo que era pecado, tudo que era erro, tudo que desagradava a Deus, que decidiu adorar ao Deus vivo, único, Deus soberano, que tomou posse da terra prometida, e que quando vem o inimigo e te bombardeia com um monte de preocupações, com situações difíceis, atacando a tua descendência, atacando a tua família, atacando os teus queridos, fazendo você pensar que não tem mais jeito, que essa situação não vai mudar, porque afinal de contas você está orando há tanto tempo, e o cerco não acabou ainda, continua, você ainda se vê cercado. Mas, queridos, amados do Senhor, Deus está dizendo nesta noite: eu quero uma igreja forte, eu quero uma igreja que não se abate, eu quero uma igreja que não se deixa abater, estrangular pela voz de Satanás, pela voz de Senaqueribe, que não fica olhando só para as circunstâncias, a falta de emprego, a falta de dinheiro, os filhos que não vêm para a casa do Senhor, que se desviaram, a família destruída, o casamento que vai mal. Deus quer que você comece a ter uma atitude como teve o rei Ezequias, que você apresente a carta diante do templo do Senhor, do altar do Deus vivo, e diga ao Senhor: olha, aqui está esta carta que Satanás lançou contra mim, mas eu não vou esmorecer, eu vou vir diante de ti, eu estou aqui de joelhos, Deus Todo-Poderoso, diante de ti, e eu vou pedir a tua ajuda, e eu vou suplicar a tua ajuda, e Deus vai ouvir o teu clamor, e Deus vai ouvir a tua oração, porque é promessa dEle, é promessa dEle. Ele disse que Ele não te deixará, que Ele não vai te desamparar, que passará o céu e a terra, mas as suas promessas não passarão. É o que Deus diz. E nós ficamos tão abatidos, nós ficamos tão abalados, tão inquietos, tão desassossegados, que nós não conseguimos lembrar do óbvio, que o Deus que nós servimos é um Deus tão poderoso, que Ele consegue destruir numa noite 185 mil soldados dos inimigos, da tropa inimiga. Amém, queridos? Deus falou muito comigo, amados, para que eu não desista, para que eu não desista de orar, para que eu não desista de orar pelo meu filho, porque eu vou vê-lo aqui na casa do Senhor novamente, adorando e louvando a Deus. Deus tem me falado para que eu não olhe para as circunstâncias. As circunstâncias, elas são uma imagem distorcida daquilo que Deus tem para mim e para vocês. As circunstâncias, elas não falam da força, do poder, da glória do Deus vivo ao qual você e eu servimos. Nós precisamos nos unir, igreja. Nós precisamos nos unir em oração, amados. Nós precisamos acreditar no Deus ao qual nós decidimos um dia servir. No livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 17, se vocês lerem, vão ver que 5 vezes
Jesus Cristo pede para que sejamos 5 vezes. Deus quer que sejamos amados. Deus quer que você e eu nos unamos em oração, que você e eu busquemos a face de Deus. Deus está dizendo nesta noite: venha para a casa do Senhor, venha para o templo do Senhor. A irmã Sandra falou das segundas-feiras de oração. Nós temos as segundas-feiras de oração aqui à noite, nós temos as terças, as quintas, nós temos a vigília. Amados, quando o pastor convoca a igreja para a vigília, tem coisa melhor do que se unir em oração contra o inimigo das nossas almas? Tem coisa melhor do que se unir como corpo, de se dar as mãos e clamar diante de Deus para a solução dos nossos problemas? Tem coisa melhor do que, ao invés de ficar sofrendo e remoendo os problemas na mente, trazendo à lembrança tudo que traz desânimo e angústia, ficar na casa do Senhor louvando a Deus, glorificando o seu nome poderoso e orando? Não tem, amados, não tem. Você não tem que olhar mais para as circunstâncias. Você não tem mais que olhar para essas palavras de destruição sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. Essas palavras de destruição sobre os teus sonhos. Se você está com problemas de relacionamento, seja conjugal, seja com os irmãos em Cristo, seja no trabalho. Se você está com problemas de relacionamento com os filhos, com a tua família, com os teus queridos, Deus te dá a chave, Deus já te deu a solução. Apresenta diante de Deus essa carta, meu irmão. Mostra o poder do Deus vivo que você serve ao inimigo da tua alma. E para de se abater com as circunstâncias. Para de se abater com aquilo que não vem da vontade de Deus, com aquilo que é errado, que é injusto, que é indigno. Glória a Deus, aleluia. Sabe, amados, muitas vezes Deus fica perplexo, como está escrito no livro de Isaías, quando não encontra um intercessor para entrar na brecha. É incrível. Nós ouvimos tanta coisa ruim, mas quão difícil é parar para orar. Não é verdade, amados? Como muitas vezes é difícil você, ao invés de murmurar, colocar diante de Deus o teu pedido em oração. Deus está querendo restaurar nesta noite algo importantíssimo, algo grande, algo tremendo, que é uma igreja forte, que é uma igreja unida, que é uma igreja que sabe exatamente qual é a sua posição. Uma igreja que louva a Deus, que adora a Deus, que guarda a palavra do Senhor. Eu vou pedir que vocês abram comigo mais um capítulo apenas, que está no livro de Números. Vou procurar aqui onde eu anotei. 23. Números 23. Nós vamos ler só um versículo. Números 23, versículo 19. 23, 19, do livro de Números. Olha o que Deus promete aqui para nós. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir?
acaso promete e deixa de cumprir? Esse é o Deus que você serve, queridos. Esse é o Deus que diz que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu na tua vida. Esse Deus, Ele quer que você se lembre das suas promessas. Ele prometeu que crê e tu e tua casa sereis salvos. É promessa do Senhor. Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Então, se a tua casa ainda não está liberta das garras de Satanás, declara esta palavra sobre a tua família. Lembra-te das promessas do Senhor, porque Ele, tendo dito, fará, e havendo falado, cumprirá. Amém, queridos? Deus está dizendo para nós que Ele é nosso Deus provedor. Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. São promessas de Deus. Se você ainda não tem condições de sustentar a tua casa como gostaria, clame a Deus e você terá a resposta. Porque a espada do Espírito é isso, é empunhar a palavra de Deus e declará-la e lançá-la. Porque ela é espada de dois gumes. E aquilo que você declarar sobre a tua vida, assim será, assim acontecerá. Amados, Deus diz na sua palavra que Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. Então Ele vai curar, Ele vai nos curar. Ele vai curar a sua igreja, Ele vai curar o seu povo. Ele vai restaurar os relacionamentos, sim, porque Ele é poderoso para fazer isso, porque está no coração de Deus a família. Então, se o teu casamento foi destruído, não aceite a falácia de Senaqueribe, não aceite, dá o teu basta nesta noite. Seja Ezequias, meu irmão, minha irmã, e comece a declarar a verdade que vai libertar a tua família das garras do inimigo, o teu casamento, a tua saúde, as tuas finanças. Deus quer uma igreja forte. Deus quer uma igreja que marche. Deus não quer uma igreja que se rasteje. Nós temos rastejado por tempo demais. Dá o teu basta, meu irmão. Você já rastejou muito. Agora é tempo de você se levantar, é tempo de você colocar diante de Deus as tuas petições, e é tempo de você adorar ao Deus vivo ao qual você serve, que é o grande El Shaddai, que é o Deus do impossível. Do impossível. Deus pergunta na sua palavra: acaso há alguma coisa que seja impossível para mim? E nós, a igreja de Cristo, nossa igreja de Cristo, nos esquecemos disso e ficamos tão angustiados, tão assustados, que não conseguimos empunhar essa espada do Espírito e o escudo da fé e derrotar o inimigo de nossas almas. Mas eu estou muito brava, eu estou dando um basta, em nome de Jesus. Chega de cerco contra a minha família. Chega. Nós vamos lutar. E nós vamos vencer. Porque quem está do lado de Deus não perde. Ezequias não perdeu. E se você por acaso ainda não está com a tua vida nos eixos como deveria ser, então nesta noite eu te convido, irmão, coloca a tua vida em ordem. Adore a Deus. Tire tudo que é profano da tua vida, tudo que é imundo, tudo que é sujo, porque não vale a pena, não vale a pena, não compensa. Tira tudo que não vem de Deus da tua vida, da tua mente, das tuas atitudes, da tua fala. Tira tudo do teu coração que não agrada a Deus. Se alinha com o Senhor. São tempos difíceis neste país, são tempos difíceis no mundo. É o momento, é o tempo de nós mostrarmos quem somos, como igreja e como corpo. É o momento de nós
sermos Ezequias, em nome de Jesus, em nome de Jesus, honrar ao Deus vivo ao qual servimos. E nesta noite, amados, eu te proponho uma coisa neste momento, que eu pedi para Deus que a palavra durasse uns 40 minutos, não mais. Eu te proponho que você fique de pé agora, e que você apresente diante do trono de Deus a carta que Senaqueribe enviou a você. Coloca neste momento, cada um de vocês individualmente, coloquem diante do altar do Senhor essa carta maligna, essa mensagem satânica, com a qual o inimigo tem tentado destruir a tua vida, a tua fé, tem tentado destruir a tua posição de filho, de herdeiro, de soldado, de valente. Coloque diante de Deus, e nós vamos agora, em nome de Jesus, como igreja, orar, em nome de Jesus, como corpo, como noiva, nós vamos orar ao Deus vivo ao qual servimos, como fez Ezequias, o Deus de Israel. E vamos pedir que o Senhor abra os seus olhos para nós, em nome de Jesus. Que escute o que o inimigo está dizendo contra nós, e que venha em nosso socorro, e que mova as águas das nossas vidas, em nome de Jesus, aleluia. E que destrua o agir do inimigo, em nome de Jesus. Coloca a tua carta, irmão, em nome de Jesus, diante do altar do Senhor. Pai, eu quero neste momento, Senhor, como parte deste corpo, como parte desta igreja, como parte deste rebanho, deste aprisco da tua noiva, ó Deus Todo-Poderoso, colocar estas cartas, Senhor, que estão sendo apresentadas nesta noite diante de ti, meu irmão. Põe essa carta, minha irmã, que estão sendo apresentadas diante de ti, ó Deus Todo-Poderoso. E quero clamar a ti, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Põe a tua mão de poder, ó Pai. Põe a tua mão de poder sobre esta igreja. Põe a tua mão de poder sobre as nossas causas, Senhor. Porque nós confiamos em ti. Nós sabemos que o Deus vivo ao qual servimos é um Deus que prometeu que nunca nos deixaria, que jamais nos abandonaria, que estaria conosco até os confins dos tempos, até o fim dos tempos. Aleluia. Que guerreia nossas guerras, que luta as nossas lutas. Nós cremos em ti, Senhor. Nós cremos e nós estamos neste momento depositando diante do teu trono, do teu altar, essas cartas, Senhor. Porque o inimigo tem dito, ó Pai, o inimigo tem dito que o casamento não tem mais volta, não tem mais solução, que o cônjuge partiu, que abandonou a família, que deixou o seu lar, e que não há mais restauração. O inimigo está dizendo, Deus poderoso, Rei, Senhor nosso, que nossos filhos não vão mais te adorar, que a nossa descendência, como diz a tua palavra, não vai ser bendita sobre a face da terra, que os nossos filhos não vão estar na tua presença, porque o inimigo já os arrebatou, o inimigo já os levou para longe. O inimigo já está destruindo, tentando destruir a vida deles. O inimigo está agindo na mente deles, os traz cativos. Nós estamos colocando esta carta, Senhor, diante do teu trono, do teu altar, porque o inimigo está dizendo, ó Pai,
que não há solução para essa situação financeira, que não há porta de emprego que se abra, que já buscamos tanto, que já batemos em tantas portas, mas nenhuma tem se aberto, e a situação financeira piora. O inimigo está dizendo que não há mais solução, que não vamos conseguir, mas nós estamos aqui batendo a tua porta, Senhor. Nós estamos aqui colocando diante do teu trono, do teu altar, essa carta, Senhor, porque nós cremos na tua resposta. Satanás está dizendo, ó Deus Todo-Poderoso, que a saúde se foi, que já veio o câncer, que já veio essa enfermidade maligna, e que não há mais jeito, que é uma morte iminente que espera. É o que o inimigo está dizendo, Senhor, mas nós estamos colocando esta carta diante do teu trono, do teu altar. O inimigo está dizendo, Pai, que não há mais como ser restaurado, os nossos sonhos não há mais como serem restaurados, nossos projetos de vida, nosso ministério, nosso chamado na tua obra, Senhor. O inimigo está dizendo isso, mas nós estamos trazendo esta carta neste momento diante do teu trono e do teu altar, meu Pai. E nós vamos declarar a tua palavra, Senhor, porque nós cremos em ti, que és o Deus vivo ao qual servimos. E nós vamos pedir, Senhor, abre os teus olhos, inclina os teus olhos sobre nós, Senhor. Senhor, ouve o clamor, a súplica, Senhor, de nossos lábios, Pai. E cumpre a tua palavra, Deus. Cumpre a tua palavra, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que se eu crer, ó Deus Todo-Poderoso, eu e minha casa seremos salvos. Que a nossa descendência é bendita sobre a face da terra. Que nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, povo eleito. Nós vamos declarar a tua palavra, Senhor. Nós vamos declarar a tua palavra, que em Cristo Jesus todas as nossas necessidades serão supridas, e que por amor a nós, os dizimistas fiéis, tu vais repreender o devorador, a locusta, o gafanhoto e o migrador nas nossas vidas, Senhor. Nós vamos declarar a tua palavra, Senhor. E nós vamos declarar, ó Jeová Rafá, que tu eres um Deus que curas, que pelas tuas pisaduras, pelas tuas chagas, nós fomos curados, Senhor. Nós vamos declarar a tua palavra, Pai. Que o inimigo pode vir por um caminho contra nós, como vieram aqueles soldados da Síria, mas por 7 caminhos eles vão bater em retirada, em nome de Jesus Cristo, porque é o que está escrito na tua palavra. É o que está escrito na tua palavra. Nós vamos declarar a tua palavra, Pai. Nós não vamos permitir que Satanás roube de nós o escudo da fé. Ele está empunhado em nossa mão esquerda neste momento, aleluia. E nós estamos levantando a espada do Espírito, que é a tua palavra, Senhor, junto com o escudo da fé, em nome de Jesus. E nós vamos lutar, porque nós sabemos quem é por nós. E nós vamos declarar a tua palavra, Senhor, porque se tu és por nós, quem será contra nós? Aleluia. Quem será? Não há inimigo que possa nos derrotar. Não há inimigo que possa nos abater. Não há inimigo que possa nos destruir, porque a tua palavra diz, ó Deus poderoso, que nós não seremos destruídos. Glória a Deus, aleluia. Pai, nós estamos aqui como corpo e como igreja, como tua noiva, te agradecendo, Senhor, te agradecendo pelas tuas promessas, pelo Deus que tu és, aleluia, glória a Deus.
glorioso Deus e Rei, nós estamos aqui, Pai, neste momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, confiando os nossos problemas a Ti, Senhor, e sabendo, Deus, crendo verdadeiramente que os nossos inimigos vão ser destruídos e que eles não vão ficar de pé, em nome de Jesus Cristo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, a nossa luta é contra as hostes e potestades malignas. E nós vamos lutar. Nós vamos lutar em oração, nos grupos pequenos, nas pequenas famílias. Nós vamos nos unir em oração. Nós vamos vir aqui no Teu templo, na Tua casa, e vamos orar, Senhor. E vamos clamar ao Deus vivo ao qual servimos. Deus seja louvado. E nós vamos ver, Senhor, a Tua mão de poder, a Tua mão de poder, solucionando tudo, Senhor, solucionando tudo e nos dando vitória, para que todos os povos da terra vejam que Tu és Deus e Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor.